Pejotização pode? Você não sabe o que é pejotização, então você não sabe que a sua empresa pode estar correndo um grande risco. Eu não estou falando de carro da Peugeot, eu estou falando de relação trabalhista. Se você não sabe o que é isso, se você tem medo da sua empresa ter problemas trabalhistas, já se inscreve no canal e vem comigo que nós vamos conversar sobre isso. Olá, empreendedores! Bem-vindos a mais um Empreendedorismo Legal. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre pejotização. Vocês já ouviram esse termo? Você sabe do que se trata? Mas na hora que eu explicar, eu acho que todo mundo vai entender um pouquinho do que se trata e ver como isso é muito comum na vida dos empreendedores brasileiros. Bom, pejotização não é um tanto de carro da Peugeot, não tem nada a ver com carros. Pejotização nada mais é do que uma empresa trocar um funcionário, pessoa física, que tem carteira assinada, por uma prestação de serviço de uma pessoa jurídica. Só que ela não troca esse serviço porque ela vai precisar daquele serviço daquela pessoa jurídica esporadicamente. Não, ela troca esse serviço para tentar desconstituir uma relação de emprego e com isso não não garantir ao funcionário nenhum dos benefícios dados pela CLT e com isso não ter os custos que ele teria com o funcionário se de fato ele assinasse a carteira dele. Então por isso o termo pejotização, porque é usar uma PJ para fazer o trabalho de uma pessoa física. Isso acontece muito, principalmente no ambiente das startups, onde as empresas ainda não têm muita grana para investir em funcionários, mas precisam de colaboradores. Então, o que eles fazem? Eles falam com aquele funcionário que ele deve constituir uma MEI e que eles vão pagar o custo da constituição da MEI, porque de fato é muito barato, ele vai pagar aquela guiazinha que vai chegar no máximo a R$54 por mês. E aí essa pessoa constitui uma PJ e eles fazem um contrato de prestação de serviço e não um contrato de trabalho. Então aquela pessoa, na teoria, ela não teria um vínculo empregatício com aquela empresa. Primeira coisa pra gente entender se pejotização pode ou se pejotização não pode, é entender que pejotização é diferente de terceirização. Terceirização, de fato, é legalizado. Antigamente não podia ter uma terceirização do serviço fim da empresa. Contudo, isso foi alterado no ano passado, então agora a empresa pode terceirizar o que ela quiser. A terceirização nada mais é do que a contratação de uma outra empresa para a prestação de uma atividade determinada ou a prestação de um serviço determinado. Então a empresa A vai contratar a empresa B e essa empresa B vai prestar um tipo de serviço para essa empresa A. Vamos supor uma startup na área de tecnologia. Ela tem a expertise toda num tipo de serviço, mas ela não é expert em programação de aplicativos. Então ela vai lá e contrata uma empresa que é de programadores. A empresa B vai fazer a parte de programação do aplicativo da empresa A, ok? Só que a empresa A, ela contrata a empresa B, ela não contrata o funcionário. Ela não quer saber se quem vai prestar o serviço é o funcionário A, B, C ou D. Ela quer que o serviço seja entregue. Então, não tem aí uma relação de pessoalidade, que é um dos requisitos da relação de emprego. Então, ali nós estamos falando de duas empresas de fato, onde uma empresa de fato contrata os serviços, a prestação de serviços de uma empresa B, de uma outra empresa com um objetivo determinado. Na pejotização, na verdade, é camuflar uma relação de emprego em que, em vez de ter um contrato de trabalho, você faz um contrato de prestação de serviço, falando que não existe nenhum tipo de vínculo empregatício, mas é muito fácil você perceber que, na verdade, o que existe ali é uma relação de emprego, sim. E o que faz existir uma relação de emprego? Relação de emprego ela é formada por 4 características. Quais são elas? A primeira, subordinação. Ou seja,
aquele funcionário, aquele colaborador, ele é subordinado ao chefe da empresa. Então, assim, ele não toma suas próprias decisões. Ele está vinculado às decisões que são tomadas por seus superiores dentro da empresa. Então, as atitudes daquele funcionário, aquilo que aquele funcionário faz, é de fato estabelecido, determinado por um superior. Então, ele é subordinado à empresa representada por aquele superior. Então, existe uma relação de subordinação. A segunda característica é a pessoalidade. Ou seja, quando eu sou um funcionário, aquele serviço tem que ser prestado por mim. Eu não posso delegar aquele serviço para o Zé, para o João, para a Maria e para a Joana. Quem tem que prestar o serviço é a Mariana. Então, é uma relação pessoal. Importa quem está fazendo. Que é uma das coisas que diferencia muito com a terceirização. A terceirização, você contrata uma empresa terceirizada para prestar um tipo de serviço. Essa empresa terceirizada tem os seus próprios funcionários em que dentro daquela empresa vai existir essa relação de emprego entre a empresa e seus funcionários. E a empresa vai designar um dos seus funcionários para prestar aquele serviço contratado à empresa que solicitou o serviço terceirizado. Então, não tem essa pessoalidade quando se fala de terceirização. Algumas vezes pode ter? Pode, mas não é o comum. Mas é isso que significa essa pessoalidade dentro da relação de emprego. O serviço tem que ser prestado por aquele funcionário, entenderam? Terceira característica, não eventualidade. Ou seja, aquela pessoa tá ali prestando serviço o tempo todo. Ela não tá ali, hoje tem esse serviço para ser prestado, amanhã tem aquele, depois de amanhã tem aquele outro. Não, a pessoa tá ali todo santo dia fazendo aquela atividade, se o regime dela for diário, porque existem outros regimes. Mas assim, a pessoa não tá ali eventualmente, ela tá ali constantemente. Que é diferente, por exemplo, da contratação de um freelancer. Quando você contrata um freelancer, eu já trabalhei muito como freelancer em eventos de formatura e casamento. Eu não tinha um vínculo empregatício com a empresa de cerimonial que eu trabalhava. Eles me chamavam quando eles tinham missa, quando eles tinham colação, quando eles tinham baile. E eu trabalhava só para aquela missa, só para aquela colação, só para aquele baile e recebia o valor da hora ali trabalhada. Então, eu não tinha uma constância no meu trabalho ali. Ele era eventual. E uma relação de emprego, ela não é eventual, ela é constante. Quarta característica é a onerosidade. A pessoa precisa receber por aquele trabalho que ela presta. Então, assim, onerosidade é o faz-me rir no final do mês, o pagode, o din-din. É o fato de você receber o seu famoso salário pela prestação daquele trabalho. Então, quando a gente fala de relação de emprego, que é aquela protegida pela CLT, nós estamos falando de uma relação com subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. Então, o que faz uma relação ser uma relação de emprego não é o formato de existir uma carteira de trabalho para ser assinada. É, de fato, existir uma relação de pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. E é isso que faz existir uma relação de emprego. E é aí que mora o problema da pejotização, porque muitos empreendedores pensam, eu preciso economizar dinheiro. Eu não tenho dinheiro agora para investir no colaborador, mas eu preciso do colaborador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele constituir uma PJ, vou contratar a PJ dele como uma prestadora de serviço. Mas ele presta esse serviço todo dia na empresa, ele trabalha lá dentro da empresa. Ele está subordinado às decisões tomadas pela diretoria, pelos administradores. Ele recebe por isso e quem tem que prestar o serviço é ele. Ele é uma MEI. No caso a caso, isso pode ser considerado sim uma relação de emprego. Então não é falar, pejotização pode, pejotização não pode. A grande maioria da doutrina e da jurisprudência, o que é jurisprudência? São as decisões dos tribunais, entende que pejotização não pode. Então, você tentar camuflar uma relação de emprego através da constituição de uma pessoa jurídica seria ilegal, porque
entraria no artigo 9 da CLT, que fala assim: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, o que podemos tirar disso? Que todo e qualquer ato que tenha por objetivo camuflar uma relação de emprego para evitar a aplicação da CLT, ela de fato seria nula. Então, por isso que a gente fala que a pejotização é nula. Porque, de fato, você está contratando um funcionário. A única diferença é que você está pedindo para ele constituir uma pessoa jurídica para você poder desvincular ele em qualquer momento, sem ter que pagar todos os ônus que tem um funcionário. Muitas startups, quando estão para serem investidas, quando estão passando por rodadas de investimento, e eu já vi isso em várias startups na prática, uma das condições precedentes que o investidor coloca no contrato, quando ele vai fazer um investimento, é transformar todos os funcionários que estão em regime de pejotização para CLT. Por quê? Porque ele sabe que isso é um grande ativo tóxico dentro da empresa, ou seja, aquele funcionário, a forma como aquele funcionário foi constituída é um ativo tóxico para a empresa, porque ele pode virar uma demanda trabalhista e ter um passivo trabalhista muito alto. Então você precisa saber disso. Não é porque todo mundo está fazendo que isso é correto. Você pode ter problema, porque de acordo com a lei, de acordo com o posicionamento da maioria dos tribunais, pejotização não pode. Então, cuidado. Se você tem se você tem colaboradores prestando serviço para você em forma de contrato de prestação de serviço, mas ele tem subordinação, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade, você pode sim ter uma ação trabalhista. Bom, se você aprendeu sobre pejotização, se você aprendeu um pouco mais sobre os riscos que você corre ao fazer a pejotização, não deixe de deixar o seu comentário aqui, me contar, de deixar o seu joinha, de já se inscrever no canal para aprender muito mais coisa, para que você possa empreender com segurança jurídica. Isso é o mais importante, porque no momento que você sabe o que é pejotização e você sabe o risco que você está correndo quando você faz, você tem uma maior segurança jurídica. Mas o que te deixa mais seguro é, de fato, evitar demandas trabalhistas, porque passivos trabalhistas destroem empresas. Então, cuidado, muito cuidado, vamos sempre prezar por um empreendedorismo com segurança jurídica. Então, não deixa de se inscrever no canal, um beijo pra você e até o próximo Empreendedorismo Legal. Tchau!